Olá, queridos, eu sou o Padre Rodrigo Carneiro e esse é o nosso canal Atraídos pela Palavra de Deus. Então, seja muito bem-vindo ao nosso canal, você que está chegando a primeira vez, você que já é um atraído, seja muito bem-vindo, você que está participando com a gente, você que está fazendo essa experiência com a Palavra de Deus. Bem, hoje é dia 2, né, quarta-feira, então a gente continua nesse itinerário de Abraão e a gente vai ver que tudo se dá no tempo de Deus, porque vai dizer, chegado o tempo de Deus, Sara concebeu. Então tudo na vida ele vai estar submetido a esse tempo de Deus. E é interessante que a gente via nos textos dos dias anteriores que Sara, ela havia duvidado, né? Sara duvidou por trás da tenda, né? E ainda assim, Deus cumpriu a sua promessa no seu tempo. A dúvida não atrasou, a dúvida não acelerou a promessa. Então, muitas vezes, nós temos dúvida e podemos deixar o nosso coração se questionar se Deus vai fazer, se Ele ainda vai realizar, será que é isso mesmo? No tempo de Deus, tudo vai se fazer. No tempo de Deus, tudo vai se realizar. No tempo de Deus, todas as coisas vão tomar forma, vão tomar ordem, vão tomar direção e vão se cumprir e se realizar. A gente vai ver também que Sara tem um coração muito duro, que nem muitos de nós, às vezes, temos um coração muito endurecido, né? Sara tem um coração muito duro porque ela viu a promessa de Deus se cumprir na vida de Abraão, de que daria uma terra. Ela viu a promessa de Deus se cumprir na vida dela mesma, porque ela concebeu como Deus havia dito que daria um herdeiro a Abraão por ela. Mas ainda assim, mesmo tendo recebido tanto de Deus, mesmo tendo experimentado de toda a generosidade de Deus, ela não conseguiu ser generosa com Agar. Ela vê o Ismael brincando com Isaac e fica incomodada porque vai ter que dividir a herança com Ismael. Fica incomodada por causa de Agar. Então a gente vê que Sara tem um coração endurecido, né? Sara tem um coração que só quer fazer as coisas do seu modo. Então vai mandar Abraão despedir aquela mulher, manda ela embora, tira ela daqui. Então Sara sempre quer resolver as coisas do seu jeito, sempre quer dar o seu jeito para que as coisas aconteçam. É aquele coração duro que fica ali, Deus está fazendo, Deus está realizando, Deus está movendo, mas ela está insistindo em querer fazer com as próprias forças, está insistindo em querer resolver com a própria mão. Que dureza, né? A gente tem que pedir a Deus para nos ajudar e temos que lutar contra esse coração endurecido que muitas vezes nós temos. Muitas vezes nós somos como Sara, que Deus está fazendo, Deus está realizando e operando, mas a gente continua com o coração duro, duvidando, questionando e querendo resolver com a própria força. Nós vamos ver também, ainda na primeira leitura, que Deus escuta o choro dos seus filhos, porque Ismael está chorando, né? E Deus escuta o choro dos seus filhos. Então, assim, muitas vezes a gente não quer chorar as dores. A gente quer reclamar, a gente quer murmurar, quer que Deus tire, quer que Deus faça passar. Mas não estamos dispostos a chorar as dores, a viver as dores que chegam até nós. E nós vamos ver por essa primeira leitura que Deus ele escuta o choro dos seus filhos e vai ao encontro. Deus ele não suporta ver um filho chorar. Então quando um filho chora, ele vai ao encontro para ajudar. Então não fica querendo resolver, não fica querendo esconder, não fica querendo que ele tire. Chore aos pés do Senhor e ele vem ao encontro para resolver. E aí é interessante porque Agar estava com o olho voltado para o cântaro. É uma outra forma de ver o que eu já tinha falado esses dias. Agar estava com o seu olhar voltado para o cântaro que estava vazio. E aí o anjo fala para ela, levanta a cabeça. E quando ela levanta os olhos, ela vê um poço bem à frente. Muitas vezes eu e você, a gente está com os olhos no cântaro, com os olhos no problema, com os olhos na dor, com os olhos na luta, com os olhos no sofrimento, com os olhos na perda, com os olhos naquilo que me falta, com os olhos no que eu não consigo fazer, com os olhos na minha impossibilidade, com os olhos na minha incapacidade, com os olhos naquilo que está dando errado. E o Senhor só diz para Agar, levanta os olhos, olha em frente. E aí ela enxergou o poço, ela enxergou uma nova possibilidade, aquilo que o cântaro vazio, que era o fim da vida dela, que era o motivo de desesperança, ela encontrou esperança ao levantar os olhos, ao olhar adiante. Como eu dizia esses dias aí,
acho que ontem mesmo, acho que era ontem mesmo que a gente às vezes está preocupado com as ondas, era isso mesmo. A gente muitas vezes está preocupado com as ondas e esquece que o Senhor está perto, que o Senhor está no barco. A Agar estava olhando para o cântaro vazio, desesperada, vendo, não queria ver o filho morrer e tinha um poço logo adiante para ela encher o cântaro. Então, nós precisamos entender essa graça, sabe? Que precisamos olhar para frente, não olhar para trás, porque senão a gente vai virar estátua de sal, igual a mulher de Ló. Não ficar olhando para o cântaro, senão a gente vai deixar os outros, vamos morrer de sede como Agar, mas é levantar os olhos e olhar para frente, olhar adiante. Nós vamos ver também no Evangelho, que o Evangelho vai dizer para nós que o demônio tem medo da presença de Deus. Quando Jesus chega lá no meio dos gadarenos, né? Aqueles homens que estavam saindo do cemitério, eles começam a gritar: o que você quer aqui? Você está vindo antes do tempo, o que você já quer fazer? Então, o demônio ele tem medo da presença de Deus. E aí, o que acontece? Eu e você, quando nós estamos cheios de Deus, o demônio também vai temer a nós. Quando nós estamos também cheios de Deus, o demônio vai ficar inquieto. E aí ele vai sempre querer destruir, assustar, que é o que ele faz. Quando ele ficou com medo, que ele se viu pressionado diante de Deus, ele quis ir para os porcos para poder matar a manada de porcos e desviar a atenção das pessoas. Porque a obra do demônio é sempre desviar a nossa atenção. Então vai acontecer sim que quando a gente está num tempo bom da caminhada, a gente está rezando, o demônio vai suscitar alguma coisa para desestabilizar a gente. A única maneira do demônio agir diante de um filho de Deus é tentar desestabilizar, é tentar mexer com as nossas fraquezas, é tentar brincar com as nossas fragilidades. E assim ele vai nos desestabilizar, para nos fazer tirar os olhos de Deus, para nos fazer voltar a olhar para outro lugar, para nos fazer pensar em outra coisa, para nos fazer desejar outra coisa, para nos fazer questionar Deus. Então essa é a arma do demônio, desestabilizar. Quando ele vê que ele não tem mais o que fazer daqueles homens porque Jesus vai curar, ele pede então para ir para a manada de porcos para desvirtuar tudo, para desestabilizar as pessoas. Porque a gente vê que as pessoas ficam desestabilizadas, as pessoas ficam com medo. Quem é esse que vem para cá e quando ele chega, uma manada de porcos se joga no mar? Então a gente não quer esse homem aqui. Porque assim como ele jogou a manada de porcos, daqui a pouco vai ser as ovelhas, daqui a pouco vão ser os cavalos, daqui a pouco vamos ser nós. Então o povo não entende. É uma problemática também do Evangelho de domingo da multidão, que não conhece Jesus, só fica presa nos fatos, só olha para o Deus que está fazendo, só olha para as atitudes e não entende quem ele é. Por quê? O povo ficou muito mais incomodado com uma manada de porcos que morreu, porque não vai dizer que eles ficaram felizes com os homens que ficaram libertos, com aquele homem que ficou liberto do demônio. Então, eles não estavam felizes com a libertação daquele homem, mas estavam mais preocupados com a manada de porcos. E isso é a realidade do mundo de hoje, porque o mundo de hoje está mais preocupado com os animais, está mais preocupado com os sinais, está mais preocupado com as coisas, do que se preocupar com o ser humano. Quantos seres humanos morrem, mas a gente tem que salvar os ornitorrincos e as girafas e abaixo-assinado pros ninhos de sei lá o que, da calopsita, sei lá o que da vida. Não tô aqui fazendo apologia contra os animais, mas é que a vida humana está acima da ordem da criação, de toda a criação. Então um homem vale muito mais do que uma árvore, do que um pássaro, do que um animal. Não tô dizendo que devam ser desvalorizados os animais, só tô dizendo que a gente tem que valorizar mais a vida humana do que os animais. Eu não sou contrário aos animais, mas eu sou contrário à desvalorização da vida humana e à supervalorização dos animais. Porque isso é uma maneira também do demônio corromper a ordem da criação. Porque quando eu amo mais uma criatura do que um filho de Deus, isso é uma perversão da ordem da criação. Porque eu não estou sendo como Deus, não estou amando como Ele amou e como Ele ensinou. Que é, em primeiro lugar, amar os filhos de Deus, amar a si mesmo, amar o próximo como a si mesmo, e depois amar a criação e aquilo que Ele fez. Então, tudo isso é um desvirtuar da obra de Deus. E aí nós vamos ver também que na primeira leitura, no Evangelho, nós vamos ver também uma vantagem, que quando a gente é cheio de Deus, né? Quando a gente está cheio de Deus, o demônio tem medo da gente. Então ele
além de colocar a gente em prova, ele também vai fugir. Então a gente precisa buscar em tudo na nossa vida se encher de Deus. Como a Virgem. Ave, ó cheia de graça. Cheia de graça é cheia de Deus. Então o demônio não tinha espaço. Por isso ela não tinha pecado, porque o demônio não tinha espaço, não tinha por onde tentar, não tinha brechas. O problema é que a gente, pelo egoísmo, pela vaidade, pela luxúria e por outras coisas, a gente vai deixando brechas pro demônio. E aí não somos cheios de Deus e demos brecha para ele brincar e fazer bagunça na nossa vida. Então essa é a importância de uma vida de santidade. Essa é a importância de uma vida cheia de Deus. De não deixar brechas para o demônio agir. Não deixar brecha para ele entrar na nossa vida. Não deixar brecha para ele fazer bagunça. Então busquemos todos os dias e a cada dia mais sermos mais cheios de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.